A gente vai estudar um pouquinho sobre o humanismo. Antes da gente ver as características desse movimento literário, a gente tem que entender um pouquinho sobre o contexto histórico. O humanismo é um período de transição, não só de marcação histórica, mas do próprio Portugal, cuja economia passa do feudalismo para o mercantilismo, e os ideais burgueses passam a influenciar a dinâmica social presente naquele país. E aí a gente tem esse movimento de transição. A gente vai ter o antropocentrismo, que é a religião versus ciências, o espiritualismo versus materialismo. A gente vai ter o declínio da organização feudal, tem a ascensão da burguesia, os burgos, e tem também o início das grandes navegações. O comércio ele começa a se mercantilizar, tem também a divulgação da cultura através da criação da imprensa. A gente vai ter o cientificismo, a demonstração da figura humana, suas expressões, o detalhe das proporções. A gente vai ter a descentralização do conhecimento, ou seja, a igreja ela perde o monopólio do conhecimento com o desenvolvimento da imprensa. E também a gente vai ter o apoio aos valores cristãos e também medievais. Como características ideológicas, a gente tem o abandono da subordinação absoluta à Igreja Católica, ou seja, não é mais a Igreja Católica que vai ter a pleníssima opinião nas decisões das pessoas. Ela tem, mas não vai ter tanta influência assim mais. A gente vai ter os resgates dos valores clássicos gregos e romanos, a procura na ciência para uma explicação sobre os fenômenos até então que eram atribuídos a Deus. E também a gente vai ter a afirmação da capacidade do indivíduo em controlar o seu próprio destino. Então a gente é capaz de escolher, de controlar através das nossas escolhas. Não apenas é uma coisa de que foi porque Deus quis. O humanismo vai valorizar muito a parte cientista. Voltando um pouco para a produção literária, a gente vai ter o gênero narrativo, que são prosas históricas de Fernão Lopes. A gente tem o gênero lírico, que são as poesias paliciano. E também a gente vai ter o gênero dramático, com o teatro de Gil Vicente. Essas crônicas de Fernão Lopes, elas vão ter uma narração histórica e artista. É bem descrita, detalhada, os palácios, as aldeias. Vai ter também a presença de festas populares, informar o papel do povo nas guerras e rebeliões. E também isso vai ter essa verossimilhança. Como obras, a gente tem a Crônica del Rei Dom Pedro, a Crônica del Fernando e vai também ter a Crônica do João I. Já na poesia palaciana, eles vão ser os Cancioneiros Geral de Garcia Recém, de 1516. Vai ter a música dissociada da palavra, o amor com intimidade. Geralmente usavam muito redondilhas maiores, que daqui a pouco a gente vai ver o que é. Usavam uma linguagem elaborada, 1000 poemas de 300 autores, sabe? Então, esse foi o marco de poemas e também de autores que nessa escola literária se desenvolveram. Um exemplo dessa redondilha maior é a música do Chico Buarque, onde ele usa na letra da música Para Todos a contagem de sílabas em versos deve ser até a última sílaba tônica. E aí a maioria das cantigas de Niná também foi composta com versos de 7 sílabas, os que a gente conhece como heptassílabos. Já o teatro de São Vicente, de Gil Vicente, é uma pegada mais popular, eles vão fazer crítica a todas as classes sociais, tem um teor moralizante e eles utilizam bastante o humor. Então, na época medieval, a gente tem um contexto mais religioso, mais moralista, um catequista mesmo, místico e sagrado. No humanismo, nessa literatura humanista, a gente vai ter muito a ideia pagã, vai ser muito mais crítico, sátiro, remete muito à questão do cotidiano, do dia a dia das pessoas, e ao invés do sagrado, que está ligado a essa era mais medieval, eles começam a exaltar mais o lado profano das relações, dessas situações de cotidiano dentro da literatura. E é isso, estou morrendo de saudade de vocês, espero que vocês tenham gostado. Beijo!